Você sabe o que é cabotagem? E você conhece como é a infraestrutura portuária brasileira? Hoje nesse vídeo eu vou te explicar tudo a respeito disso. Vamos lá? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas, o seu canal sobre o dia a dia da profissão logística. Mas para explicar sobre o que é cabotagem, é importante antes você entender um conceito. Que o modal aquaviário ele tem algumas divisões. Ele tem a divisão do marítimo, que é aquele transporte feito pelos oceanos, que inclusive grande parte das mercadorias do mundo são transportadas dessa forma. O aquaviário também se divide em fluvial, que é o transporte nos rios. Ele tem o lacustre, que é o transporte nas águas aí de um lago, sem conexão com alguma outra hidrovia. E tem a cabotagem. A cabotagem é como se fosse o meio termo de tudo. Ela engloba basicamente o conceito geral de cabotagem é você navegar, transportar mercadorias dentro das águas territoriais do seu país, da sua nação. Isso inclui o mar e também os rios que existem aqui no nosso país. E o Brasil ele é muito rico em hidrovias. Um outro conceito também de cabotagem seria a navegação sem perder a costa de vista. Aí você tem dois tipos de cabotagem. Você tem a cabotagem doméstica, que é aquela feita na costa do país, né, do Brasil, sem perder a costa de vista, ligando aí dois portos. E você tem a cabotagem internacional, que é aquela que vai fazer ligação entre dois portos de diferentes países. Basicamente sem perder a costa desses países de vista, sem ir para mar aberto, sem ir para o oceano. Essa é a cabotagem internacional. O Brasil, particularmente, ele tem em torno de 8.500 quilômetros só de costa navegável. É aquela faixa de mar onde você consegue navegar e está sob domínio brasileiro. Se você somar com o rio Amazonas, você vai ter em torno de 10 a 11 mil quilômetros, ou seja, é muito espaço. A gente tem uma vantagem geoeconômica. A nossa geografia ela permite você utilizar esse modal com grande propriedade. O que é uma coisa que não é feita tanta hoje em dia. Hoje o Brasil usa em grande parte o modal rodoviário. Em torno de 60% a 70% das cargas transportadas, mais ou menos nessa proporção, utilizam o rodoviário. Se eu tenho um item pequeno de alto valor agregado que eu precise de rapidez para transporte, eu posso utilizar o aéreo. Se eu tenho itens, por exemplo, paletizados, que eu tenho uma entrega agendada e eu preciso de flexibilidade nessa locomoção, eu posso utilizar o rodoviário. Agora, se eu tenho itens de baixo valor agregado, de grande volumetria, de grande cubagem, o aquaviário, no caso da cabotagem brasileira, ele é bem recomendado. É claro que o valor do frete ele tende a ser menor do que o rodoviário, ele tende a ter uma competitividade boa, só que você tem que levar outras coisas em consideração. Por exemplo, muitas vezes você tem itens de grande volumetria, de grande cubagem, mas a distância transportada ela é curta. E muitas vezes o rodoviário vai ser a tua melhor opção. Agora, se você tem uma distância muito longa de um produto com uma grande cubagem, muitas vezes o aquaviário vai ser a tua melhor opção. Quando você for comparar preço e prazo. Se você observar a questão ambiental, o aquaviário, a cabotagem no caso, ela tem uma poluição ambiental muito menor do que as rodovias. E se você levar em consideração a questão de segurança, a gente sabe que todo transporte no Brasil sério precisa de um seguro de carga. E o rodoviário é muito comum você ter roubos e furtos. Você tem buracos na pista, você tem lombada, então a mercadoria é muito balançada. Além de ter o risco de roubo e furto, tem muito risco de avaria. No aquaviário, isso ocorre em uma proporção muito menor, até porque você não tem buraco no rio, no mar. Ter um furto ou um roubo no navio é algo bem pouco provável. É claro que existe avarias e tudo mais, só que o índice é muito menor. Então você tem uma certa segurança maior na cabotagem que no rodoviário. Algo interessante na cabotagem é que o fluxo de embarcações, navios, é muito semelhante ao do modal aéreo. O que você tem no modal aéreo? Você tem as aeronaves que têm e obedecem à malha aérea.
elas têm horário previstos de saída e chegada nos aeroportos. E você tem que acompanhar essa malha aérea para poder cumprir ali os seus prazos. No aquaviário, na cabotagem, é basicamente a mesma coisa. As embarcações têm horário de chegada e saída nos portos. Dias de passagem. Tem embarcações que transitam em determinado trecho apenas uma vez na semana ou a cada 15 dias. Isso acontece, por exemplo, aqui na região amazônica. Você tem muitos portos locais. E as embarcações, quando você conhece a embarcação, você já sabe quando que ela vai chegar na cidade X e vai sair da cidade Y. Isso acontece muito. Então, você não tem aquela flexibilidade igual ao rodoviário. O rodoviário, o horário que você quiser enviar uma mercadoria, tendo o veículo, você manda. Porque ele não tem essa questão de malha rodoviária. A qualquer momento você pode estar enviando uma carreta, um caminhão de madrugada, manhã, tarde, noite. Ele é quase 100% flexível. E o aquaviário, assim como o aéreo, ele também precisa do rodoviário para iniciar e finalizar o trâmite. Agora observa bem esse mapa que eu vou colocar na tela. Ele fala sobre a infraestrutura portuária brasileira. Isso aqui engloba tudo: marítimo, fluvial, cabotagem, lacustre, tudo que o Brasil tem. A gente tem, em média, 21 mil quilômetros de vias navegáveis. Isso eu estou falando a respeito de tudo. Nós temos em torno de 14 eclusas, mais ou menos. Alguns sites aí dão algumas informações um pouco diferentes. Mas o que são eclusas? Eclusas são como se fossem elevadores para as embarcações, para os navios, que ajudam eles a subir ou descer o nível de hidrovias diferentes. Imagine, por exemplo, uma hidrovia que tem uma barragem. As águas que estão antes dessa barragem estão numa altura muito maior do que as águas que estão depois. Para corrigir isso, você tem uma eclusa que funciona como se fosse esse elevador. Inclusive, é o mesmo tipo de infraestrutura que existe, por exemplo, no Canal do Panamá, que é uma infraestrutura gigantesca. Nós temos também aí nesse mapa as IP4. O que é isso? Instalação portuária de pequeno porte. Em torno de 54, mais ou menos, que nós temos no Brasil. E o que é isso? É uma instalação portuária explorada mediante autorização e usada na movimentação de passageiros e mercadorias em navegação do interior. Ou seja, aquele pequeno porto que muitas vezes se transporta todo tipo de mercadoria e também pessoas. E as pessoas estão ali naquele fluxo. É muito comum na região amazônica. Os barcos, que transportam todo tipo de coisa aí dentro dos rios amazônicos. A gente tem também dentro desse mapa as ETC, que é Estação de Transbordo de Cargas, que também é uma autorização que o governo dá para uma instituição, para uma organização, para explorar aquela área de forma econômica, os portos, porém elas são dedicadas para o transporte de cargas. São os grandes portos de mercadorias que a gente conhece hoje no Brasil. O Brasil ele transporta em torno de 11% de todas as suas mercadorias são transportadas na cabotagem. É uma porcentagem pequena, sabendo que a maioria vai pelo rodoviário. Só que o governo federal, nesses últimos tempos, criou o projeto BR no Mar, que justamente incentiva os empresários a utilizar a cabotagem. Isso através de incentivos fiscais, desburocratização. Então tem várias coisas dentro do setor que são mudadas aos poucos para incentivar os empresários a utilizarem. Então a tendência do mercado logístico brasileiro é que o mercado comece aos poucos a precisar de mais profissionais nessa área que estudem a questão portuária, porque ele tem tendência em ser utilizado mais no Brasil. Eu tenho muita experiência com modal aéreo, com modal rodoviário, e mesmo na região amazônica, quem mora aqui na Amazônia sabe muito bem que nós temos os grandes desafios. O grande desafio é transportar carga por conta da infraestrutura. Então, quanto mais opções você tem, do meu ponto de vista, melhor. Só que, é claro, tudo isso é uma questão de investimento que vai surgindo aos poucos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer aprender como calcular o frete na cabotagem? Se você tem esse desejo, deixa aqui nos comentários. Inclusive aqui no canal eu já tenho uma nova playlist onde eu estou ensinando sobre cálculo de frete aéreo. E em breve também eu terei o rodoviário. Já tem material pronto, eu vou deixar a playlist aqui no link aqui abaixo.
Tem muito vídeo aqui bom no canal, então eu recomendo você fazer uma maratona de todo o material que eu já tenho aqui. Então eu conto com você, conto com o teu comentário, com o seu like, com a sua inscrição para o canal continuar crescendo. E você pode também deixar a tua sugestão, qual tema, qual vídeo que você quer que eu traga aqui no canal de uma forma detalhada, seja de uma forma curta ou uma forma longa, que tipo de estudo você quer que eu traga aqui no canal. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.